Gente, é meramente ilustrativo, tá? Isso aqui do cobertor e tal, tô morrendo de calor, mas tá até uma chuvinha lá fora. Só que o Rio de Janeiro não perdoa, né? Pra comemorar outro dia chuvoso no Rio de Janeiro, que apesar de ter chuva, não faz no calor. Hoje eu vim um clima mais aconchegante, mais do que normal, só com um cobertorzinho de diferença, pra poder falar de amor com você aí de casa, que tá precisando. Eu não sei porque eu falei assim. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Esse é meio profundo. Hoje é um papo mais informal, assim, que eu queria muito falar sobre algumas reflexões de terapia, principalmente em relação à diferença de amor e apego. Quantas vezes a gente não se vê em relações em que a gente se para e fala, eu não vou deixar essa pessoa, porque eu amo essa pessoa. Ou mesmo, tem tantas coisas legais sobre essa pessoa que eu gosto tanto, por exemplo, eu amo ela. E aí, quando você vê, você não consegue muito definir exatamente por que você tá naquela relação, já que não te faz bem, e que não existem características que, por exemplo, uma situação em que você não se sente visto, escutado, validado, vai ser sempre uma situação que não é um relacionamento ideal pra você, sabe? Tipo, por mais, às vezes, se não for por querer e isso puder ser conversado, aí é uma outra história, mas sendo por querer ou não, no fim das contas, se você não tá conseguindo resolver o fato de que você não se sente escutada, e isso já faz parte do seu relacionamento, é uma coisa a se atentar, sabe? Então, a definição de amor, eu acho que é muito interessante, porque eu já fiz um episódio sobre o que é amor, né? Que eu acho que é uma palavra, assim, muito abrangente, que também vai depender pra quem você pergunta. Pra mim, eu acho que amor é uma coisa bem, assim, esperada, né? Tipo, é parceria, eu acho que é companheirismo, mas eu acho que é muito mais do que isso, eu acho que é enxergar o outro, ver o outro, sabe? E não, tipo, ai, te entendi, e tipo, sabe? É uma coisa mais pro ego da pessoa. Eu entendo muito sobre você, só que não tem interesse de fato em tentar te conhecer, tentar entender por que tem certas coisas que te chateiam e outras não. E não só coisas superficiais, tipo, como é que é, qual é a sua bebida preferida? Agora eu sei disso. Tipo, não acho que é isso que torna alguém, ou mesmo nos torna bons parceiros, assim. Eu acho que tem muito mais a ver com uma predisposição que se cria a partir do momento que você talvez decida que aquela pessoa te faz bem, que você faz bem àquela pessoa, que aquilo faz sentido, que aquele encontro é compatível de alguma forma. Eu acho que talvez aí se crie também a partir da intimidade, uma preocupação mesmo com o outro, e nessa intimidade eu acho que normalmente a gente começa a entender se uma relação é certa pra gente ou não. Por que eu digo isso? À primeira vista, todo mundo tá querendo aparecer o melhor, sabe? Você conhece uma pessoa, você não vai querer, tipo, passar uma impressão ruim, ainda mais se você tem interesse nela. Então isso é completamente natural, assim. É natural que também, né, depois dessa fase, acabe normalizando, balanceando um pouco mais. Eu não tô dizendo que você para de gostar daquela pessoa, ou que você para de achar ela atraente, nem nada disso, mas com o tempo eu acho que a coisa vai ficando mais humana. E também não acho que, assim, eu não gostaria também de estar numa relação em que, tipo, o confortável é o que reina, sabe? Tipo assim, eu estou junta há tempos, então, tipo assim, sabe, tudo igual e nada evolui, a gente não conversa sobre os desenvolvimentos e tal. Não é o que eu gostaria pra mim, mas eu entendo que também faz parte, sabe, um certo conforto, um certo se acostumar, né? Mas eu acho que esse tipo de conexão é tão rara, assim, quando é genuína e tudo se alinha, entre aspas, que é sempre importante a gente não subestimar o outro, sabe? Não desvalorizar o outro só porque ele tá ali ou porque a gente se acostumou a ter aquela pessoa na nossa vida. E também não acho que a gente deveria permitir-se ser desvalorizada nesse lugar. Não é porque existe uma conexão também muito legal que tudo passa, sabe? Não, peraí, também existe, na minha opinião, numa relação saudável, essa preocupação de cultivar tanto os sentimentos, quanto o cuidado, quanto tudo isso, porque uma relação saudável, pra mim, se parte no princípio de que os dois se veem como seres humanos, sabe? Não é pra agradar o ego um do outro, é pra realmente compartilhar aquilo, e não é uma pergunta de o que eu fiz de errado porque você tá de saco cheio, é realmente porque você quer entender como melhorar, e você não quer machucar uma pessoa que você ama, por aí vai. Tá, mas o que tem a ver com apego? Eu acho que a partir do momento que se constrói essa intimidade e você vai entendendo a pessoa, a primeiro momento, por que tem essa frente, assim, de eu quero mostrar o meu melhor, talvez não seja o momento de tomar uma decisão. Eu não sei se isso vai ser polêmico, mas, assim, na minha experiência, eu tenho visto cada vez mais que talvez a fase da paixão não seja a hora de decidir se você quer estar com alguém. Não digo pra você, tipo, me apaixonei e eu não vou dar com essa pessoa. É difícil também, né? Porque a paixão é uma coisa normalmente forte e tal. Mas, tipo, se apaixone e tal, mas também eu acho que a gente poderia se beneficiar muito, de uma maneira geral, a gente, assim, tipo, todos, de uma calma muito maior pra de fato se conhecer, porque duas coisas eu acho que acontecem. Primeiro, você tem tempo, de fato, de conhecer outra pessoa, a pessoa te conhecer, e sair daquela fase que, tipo, os dois também estão tentando um pouco se agradar ainda e se conquistar, e é super delicioso, mas, tipo, em algum momento também existe aquela quebra de superficial, de paredes, e começa a se ter as conversas mais difíceis e mais profundas, e eu acho que uma coisa importante de se pensar é que essas conversas profundas, elas, quando são
parte de um relacionamento saudável, na minha opinião, elas acontecem de forma um pouco mais natural, sabe? Eu acho que tem uma diferença muito grande para relacionamentos que são meio duvidosos, assim, satisfatórios ou tóxicos, porque acho que quando acontece dessa forma, as conversas são muito apressadas, assim, um pouco, sabe? Meio forçadas, tipo, com 2 dias você já... 2 dias não, mas, tipo assim, às vezes 1 mês você já contou todos os seus traumas, a pessoa já contou todos os traumas dela, ou, tipo, já tá indo tudo muito rápido, sabe? E aí eu acho que a gente vai da paixão ao apego direto, sabe? E a gente talvez confunda com o amor. Eu tava refletindo, assim, como... Caramba, o que será que é, de fato, quando uma relação parece não saudável, realmente não me satisfaz, mas eu digo, é essa relação que eu quero, é essa pessoa pra mim. Por que insistir dizer que uma pessoa é pra você se ela não te satisfaz em quase nenhum sentido? Tem algumas compatibilidades, mas aí você compara com as incompatibilidades e são enormes. E por que a gente foge tanto disso? Pra não dizer que tava errado sobre alguém? Ou pra quê, né? E eu acho que aí mora o perigo do apego, sabe? Porque principalmente se ele tá linkado a um passado seu que te diz alguma mentira, seja que você nasceu pra ficar sozinho, ou mesmo que você é sempre abandonado pelas pessoas, ou seja o que for, é perigoso porque te coloca num lugar onde você começa a ver amor como sinônimo de validação, o que também não deixa de ser. Existe validação saudável, sabe? E validação é importante, porque diz pra outra pessoa e diz pra nós mesmos que os meus sentimentos são válidos, as minhas questões são válidas, os meus pensamentos são válidos, então importante, mas se levada para um lugar extremo, às vezes a gente pode acabar se encontrando em situações em que, se a gente não diz exatamente o que o outro quer ouvir, o outro se insatisfaz, o comportamento muda, ou vice-versa, ou às vezes a gente fica esperando do outro certas falas, certas validações que não vêm, e aí a gente começa a criar um ressentimento. Então, eu acho que a gente acaba sempre confundindo muito amor com apego, sabe? Tipo, amor, eu acho que você consegue olhar pra pessoa e dizer, caramba, eu amo muito você, mas sim, eu preciso ir embora, porque justamente eu te amo e eu não quero te ver dessa forma, ou eu te amo e eu sei que eu vou ficar insatisfeita se isso continuar, então você merece encontrar uma pessoa que seja mais compatível, seja o que for, sabe? E as pessoas veem isso muito como uma desculpinha, sabe? Tipo, ai, você merece mais do que isso. É tipo, não, é realmente você... eu acho isso um ato de amor, assim, super corajoso, sabe? Você amar alguém, você falar, cara, eu estou abrindo mão disso porque eu vejo que não é certo, ou porque eu vejo que nesse momento não faz sentido, ou porque eu vejo que não se alinham com meus valores, e por aí vai. Eu acho que o apego, de fato, é muito possessivo. Eu acho que ele é meio... Não, você não vai ficar com ninguém. Você vai ficar só comigo, tipo, e não em ter sentido de monogamia, não. Mas mesmo se eu não te quiser, você ainda vai me querer. E mesmo se eu estiver esperando coisas de você que você não pode entregar, eu ainda acho que um dia você vai fazer, porque... Sabe aquela coisa que é um limbo? Parece que o apego é um limbo. Que você tem essas relações em que uma pessoa tá super insatisfeita, porque são 2 pessoas. Uma pessoa quer muito ser o ideal pra outra, e a outra tá idealizando uma pessoa que meio que não existe, ou poderia existir, sabe? Mas não existe. Então, eu acho que essas relações muito dependentes, algumas podem ser caracterizadas por esse lugar onde a gente não sai em nome do amor, mas, na verdade, o amor de verdade seria reconhecer que não tá funcionando e que não tá fazendo bem pra ninguém, né? Então, qual é a diferença entre apego e amor? Eu acho que o apego também, ele entra num lugar muito mais desesperado, sabe? Eu acho que ele diz pra gente, você precisa dessa pessoa, senão você vai... É como se você fosse morrer, sabe? A rejeição da pessoa parece uma alfinetada forte, assim, na sua nuca, sabe? É uma coisa que é pegajosa. E não porque, a pessoa é grudenta ou eu sou grudenta, não, mas porque realmente fica... É difícil soltar, né? Como se tivesse uma cola ali. E eu acho que existe apego saudável. Eu acho que apego e amor podem coexistir. Mas o apego saudável, eu acho que ele é, tipo, livre do medo de vulnerabilidade, principalmente, sabe? Tipo... São 2 pessoas que entendem que, ao se relacionar, a gente se apega, que isso vai tornar ambos vulneráveis. E não significa não ter medo de nada, mas significa estar em paz com isso, sabe? Entender, tipo, numa relação a gente se expõe. E por mais que seja difícil, eu vou dar a mão aqui e eu vou fazer isso com você, sabe? E aí você cria um lugar, tipo, gostosinho pra pessoa e a pessoa pra você. Então isso, assim, eu acho que se cultiva também no amor, sabe? Esse espaço meio único para as pessoas que você se importa e vice-versa. E eu acho que essa questão com o apego não saudável, ele... te engana dizendo que uma ilusão é real, basicamente. Que uma pessoa que claramente não é pra você, você não é pra aquela pessoa, não deu certo, não funcionou. São objetivos diferentes, valores diferentes, vontades diferentes, opiniões diferentes. Tudo é tão diferente, mas aí porque tem uma química ali. Uau, então é essa pessoa, então eu amo essa pessoa. E eu acho que isso puxa o gancho também pra paixão. Né? Paixão versus conexão. Eu acho que essa conexão que se instaura como um imã, não posso dizer sempre, né? Mas assim, muitas vezes é indicativo de algo tóxico, né? Que você está se sentindo atraído
por algo que você não consegue descrever. Esse algo que você não consegue descrever, muitas vezes, não tem a ver com uma sensação de vidas passadas ou uma conexão sobrenatural. Muitas vezes tem a ver com o fato de que você conhece aquilo. Então, se você já passou por muitas situações traumáticas ou relacionamentos tóxicos ou que você se sente sempre insatisfeita, é muito provavelmente um lugar que você já conhece, mesmo que você esteja só replicando a situação que aconteceu em casa pra você, com seus pais, seus avós, pessoas que cuidavam de você. Então, eu acho que a gente começa a construir os valores, né, do que é amor, do que é se apaixonar, de ideias de romance, ideias de amor a partir desses exemplos que a gente tem. Então, se a gente não tem, às vezes, um exemplo saudável, ou se a gente internaliza muito daquela batalha dos adultos para nossa criança, eu acho que isso se reflete, né? Nos parceiros que a gente busca, e eu acho que isso é uma sabedoria meio comum. Aliás, eu acho que isso já está no senso comum. É engraçado como a gente confunde sempre as duas coisas, né, nessas situações. É tipo, não, mas eu senti uma coisa muito forte, eu estava apaixonada e tal. Mas desde quando foi a paixão? Foi quando a pessoa foi te mostrando, tipo, lados diferentes dela, você deu tempo. Tudo bem, a paixão eu acho que tem muito isso da coisa meio, sei lá, você às vezes não conhece direito mesmo, e é por isso você idealiza, e por isso você se apaixona. Mas eu gosto de acreditar que também existe uma paixão que tem uma expressão em inglês que chama slow burn, como se fosse queimando devagar. Compara o amor tóxico a um incêndio, tipo, que sai lastrando tudo e começa a pegar fogo. E tem o slow burn, que é tipo, você vai lentamente queimando, entendeu? Tipo, o foguinho se acende, aí tipo, vai lentamente queimando, e às vezes ele vai aumentando, vai queimando e tal, de uma forma muito mais delicada. E então eu acredito que muitas vezes a gente acaba confundindo os dois, pelas próprias circunstâncias da nossa sociedade e tudo, e também por eu achar que a gente tem falhas comunicativas muito graves, assim, principalmente em termos de maturidade emocional. Se eu fosse desenvolver uma escola, teria, assim, com certeza, não só aula de psicologia, mas aulas de desenvolvimento emocional. Por quê? Uma falha muito grande, assim, que eu acho que todo mundo pode concordar, é que existe uma carência muito grande no lado emocional. A energia feminina, digamos assim, das pessoas, no geral, a gente não encontra muito, né? Pessoas que sabem o que está acontecendo dentro de si. E eu não tô dizendo que, tipo assim, eu saiba e todo mundo, tipo assim, tem gente muito superior que sabe. Não, eu acho que tá todo mundo sempre aprendendo, mas é curioso como essa coisa da sensibilidade assusta e como também tem razão. É bem contraditório isso, porque sim, ser sensível assusta também. Olha o mundo que a gente vive. E aí meio que fica se alimentando esse lugar onde o mais forte mostra menos. O mais forte é o que observa, guarda todas as suas fraquezas, anota dos outros. E apesar de ser uma coisa, assim, digamos, útil, né, pra se fazer e ter seu lugar, porque sim, eu acredito que o ser humano é político, em termos de se relacionar profundamente, eu acho isso muito triste, porque você nunca vive algo realmente real. Você tá sempre, tipo, de fora, observando e sempre antecipando os próximos passos, ou cuidando pra não se tornar vulnerável e pronto pro ataque, sabe? Tipo, como se tivesse meio sempre de guarda. E por outro lado, eu acho que quando a gente se entrega também muito pro coração, assim, né? E vive a vida muito de peito aberto, eu acho que das duas uma, porque eu sou essa pessoa, né, que vive muito de peito aberto. E eu não me arrependo porque, assim, eu vivo coisas incríveis a partir disso, mas eu também, né, tenho momentos em que eu falo, caraca, não pode ser dessa forma, e eu vou aprendendo, porque também machuca muito. Então eu encontrei, assim, um equilíbrio que eu acho que é interessante, que eu não vou me mudar por ninguém que, por exemplo, tem uma pessoa que tem alguma questão e aí não vai poder me tratar da forma que eu mereço, exemplo. Haveriam tempos em que eu olharia pra isso e falaria, nossa, tá vendo? Mais uma pessoa, mesmo não tendo, tipo, outra pessoa que tenha me desvalorizado, que na verdade, a gente começa a internalizar muito problemas dos outros. Então, hoje em dia, eu olho e falo, cara, eu vou continuar com a minha essência. Eu sei que não tem nada de errado, tipo, defeituoso comigo. Eu sei que as minhas questões, eu sempre recebo de braços abertos, eu sempre vou estar disposta a ouvir, entender o que machuca o outro ou não e tal, mas é tudo num tempo diferente. Tipo, eu não apresso mais nada, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, tipo, eu bato no peito e falo, cara, eu sou muito eu mesma e porra, eu não quero viver de outro jeito. Mas isso não significa que eu seja livre desses mesmos erros, entende? Tipo, no mesmo lugar que eu acerto, eu acho que eu erro, porque é isso de eu não quero me limitar, eu quero viver o máximo que eu posso, mas ao mesmo tempo, não vai dar pra ser em todo lugar, não vai dar pra ser com, tipo, certas pessoas e outras vai dar pra ser, então depende muito. E voltando no que eu tava falando, eu acho que a gente chega em duas decisões, se você for essa pessoa, tipo, sensível, que eu acho uma coisa linda, mas também a se ter cuidado, assim como outras características que acabam, às vezes, hipercompensando questões que a gente pode ter. Então, eu acho que se a gente escolhe viver, assim, de peito aberto e falar, cara, eu sou uma pessoa emotiva, clássica emocionada, você é emocionada mesmo, é isso aí o que você faz? Você ou aceita isso sobre você de uma forma
radical, que você fala, cara, eu aceito com o lado bom e o lado ruim. Então, isso significa que às vezes eu vou ter impulsividades, que eu vou agir sem pensar, que eu vou amar profundamente, mas também que eu acabe me envolvendo muito rápido com relações que eu não tenho segurança. Talvez até que eu vá buscar essas relações sem querer, que não me passem uma fundação sólida porque eu nem dei tempo para elas acontecerem, e por aí vai. E com isso vem um senso de solidão, né? Mas é uma escolha. Então, assim, escolheu. Eu acho também que você entra numa camada em que é preciso reconhecer que é uma escolha, sabe? Tipo, eu escolhi isso, então eu já sabia que poderia dar errado. Então, não é sobre se culpar, mas é sobre honrar o que você escolheu pra você, sem se vitimizar, eu acho, sabe? E do outro lado, eu acho que tem uma escolha que é achar um equilíbrio, que é o que eu opto por fazer, porque eu já estive nessa primeira escolha e eu não gostei da minha experiência. Em muitos sentidos foi muito importante, não mudaria nada porque me trouxe aqui, mas eu não escolho isso atualmente, porque eu senti que esse caminho não faz sentido pra mim. Eu não gosto de me vitimizar, eu não gosto de me colocar num lugar como se eu fosse vítima das circunstâncias. E você também não é, sabe? E não significa que porque você tem um histórico tal, você aprendeu tais coisas, tudo isso é válido, mas você não precisa, tipo, trazer isso com você a ponto de ficar reconstruindo essa verdade pra você viver. Essa é a minha opinião, pelo menos. Então eu senti, quando eu olhei esse caminho, eu falei, cara, eu não quero esse caminho. Eu não quero estar sempre apontando pros outros e dizendo, cara, todo mundo é sempre babaca comigo. Tipo, não, cara, tem uma questão aqui interna que também precisa ser trabalhada. Eu não vou deixar as pessoas me tratarem de tal forma. Eu não vou me envolver com pessoas assim. Eu não vou apressar certas coisas. Eu vou ouvir minha intuição. Eu vou prestar atenção nos sinais. Eu vou me preocupar muito com a minha vida, com a minha essência, com o meu bem-estar primeiro. E por aí vai. Então, se você escolhe a primeira opção, não te julgo nem um pouco, sei exatamente como é que é, porque às vezes você nem sabe como sair muito, sabe? Sei lá, essa coisa de viver com o coração é muito doida, porque ao mesmo tempo que você sente muito tudo intensamente, é maravilhoso, mas aí também se assemelha um pouco a um relacionamento tóxico, em que os altos são muito altos e os baixos são muito baixos, porque você acaba se tornando mais suscetível a ir tanto com o coração que pode perder as rédeas a qualquer momento. Então, nessa segunda opção de equilíbrio que eu opto por, seguir, na minha opinião, ela acaba sendo mais benéfica porque você consegue agir e viver com calma, ao mesmo tempo que você não se arrisca de uma forma que você vai se prejudicar. Eu acho que dessa maneira, você, digamos, cara, eu quero muito tentar uma coisa. Tá, eu vou tentar essa coisa, seja, sei lá, um esporte qualquer. Quero muito tentar vôlei. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho ansiedade social e eu tenho dificuldade de estar nesse grupo. Eu acho que nesse caso, por exemplo, é uma coisa de tipo, não, vamos viver de coração aberto, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu acabei de conhecer uma pessoa. Será que eu já posso dizer se essa pessoa é o amor da minha vida? Peraí. Tem um monte de gente me avisando que tá indo rápido demais. Calma aí, o que é isso? E aí, o que acontece? São medos diferentes, entende? Tipo, os dois são viver de coração aberto. E ambos se arriscam, mas um é muito mais saudável do que o outro, na real. Porque eu acho que uma coisa também de pessoas, às vezes, que são muito coração e tudo, são pessoas que talvez acabem se doando num lugar que acostuma os outros a sempre achar que vai ser daquela forma. Então, às vezes, quando eu tiro espaço pra si, ou quando mudo o foco, ou quando se comporta de alguma maneira que seria natural, o outro já tá acostumado a lidar com aquela pessoa que é muito coração, que tá ali o tempo todo, que não sei o que, né? Então essa pessoa não se importa, e aí é mal interpretado. Então, eu acho que na minha vida, assim, eu tava refletindo muito sobre isso na terapia, sobre como eu acostumei as pessoas a acharem que elas eram o centro da minha vida, de certo sentido. Eu não me culpo por isso mais, mas já me culpei muito, porque eu não sabia de outra forma. Só que quando eu comecei a reparar que eu fazia isso, eu falei, peraí, eu não posso deixar as pessoas acostumadas achando que eu não tenho a minha própria vida. Por mais que eu tenha, não tá ficando claro. Porque eu quero ser tanto essa pessoa que eu acredito que eu sou, e que eu até sou, em muitos sentidos, e que é muito positivo, né, por um lado, que tá sempre lá pros outros, que é muito boa ouvinte, que quer agradar, que quer presentear, que quer... Eu sou tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, se eu exagero nisso desde o começo pra poder garantir alguma coisa, seja o que for, tipo, ai, caramba, eu vou ser amada, ou agora sim eu posso chamar isso de uma amizade de verdade, que vai durar pra sempre, e tipo assim, se perde nessa expectativa do sentimento, da emoção, eu acho que é tão prejudicial pra gente quanto pro outro, porque primeiro que você vai colocar uma expectativa muito alta, que não é que você não consiga alcançar, tá? Muitas vezes você consegue fazer, mas ela é realista a longo prazo? Ela te faz mal? Porque uma coisa que eu entendi muito de ser uma pessoa, né, super ligada nas emoções e que vive com o coração, é que muitas vezes você ser exageradamente você nas qualidades pra poder, às vezes, ter medo, né, de, sei lá, de não ser amado ou qualquer coisa assim, então você aumenta as suas qualidades, o que eu falei que é normal no início de uma relação, mas se você tem tendência a fazer isso, a verdade é que
acaba não sendo tão genuíno, sabe? Tipo, não tô falando dos primeiros dates, quando você tá tipo, não, porque, tipo, eu não vou no banheiro, eu faço presentinhos. Quando eu vou no banheiro, eu faço um relógio da Gucci. Tudo bem você querer fazer uma boa impressão, só que a questão é, isso tem um limite. Tanto pra você quanto pra outra pessoa. A outra pessoa também que tá fingindo ser muito emocionalmente disponível, por exemplo, e depois você descobre que ainda tá superando a ex, é uma coisa que vai cair, entendeu? Então, é legal viver com o coração, mas ao mesmo tempo, talvez já buscando um alinhamento com seus valores desde o começo. Porque você também vai conseguir reconhecer com muito mais segurança, tipo, isso aqui é só apego, peraí, essa relação já não é pra mim, é verdade, caramba, olha quantas coisas e tal, e a primeira intuição que você tiver, o primeiro sinal, você vai seguir. Então eu acho que essa é a diferença entre essas duas opções, sabe? Como se fosse uma o vôlei e outro relacionamento, tipo, tóxico. Eu sei que são comparações muito, tipo, nada a ver, mas é isso que eu tenho visto, assim, tipo, às vezes eu prefiro ir na praia, jogar um vôlei uma vez, conhecer a galera, depois, tempinho e tal, aí eu volto lá e falo, e aí, galera, como vocês estão? E aí eu vou ficando melhor em vôlei. Vou lá, tipo, entendendo como é que aquilo mexe comigo e se aquelas pessoas são pessoas que estão alinhadas comigo. Então eu acho que a calma tem aquela coisa, pressa é inimiga da perfeição, clichêzão. Mas é verdade, cara, porque eu acho que a calma, ela traz muito esse lugar de você conseguir pensar. E não ficar obsessivamente pensando, mas se eu olhar e falar, peraí, eu não vou me desesperar sobre isso. Isso é amor, isso é apego. Eu acho que amor é uma coisa, eu não sei se necessariamente precisa ser construído, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que eu amei muitas pessoas num tempo curto, mas eu confundi isso com apego a ponto de achar que tinha soluções para relações quebradas desde o começo que não tinham, mas isso não anulava necessariamente o fato de eu deixar de amar aquela pessoa. Também tiveram casos em que eu olhei e falei, gente, eu nunca amei essa pessoa. Tipo assim, realmente eu nunca amei essa pessoa. E era totalmente, tipo, a ilusão da coisa, a paixão do tóxico e não sei o quê. É justamente assim que uma relação tóxica começa, sabe? Isso foi a faísquinha que levou a uma intimidade meio apressada, que leva a um apego. O melhor é mostrado no início, que não condiz com a realidade. Quando tudo cai, já é tarde demais, já existe uma construção ali que te prende aquilo. E isso pode levar a tragédias muito sérias, como a gente sabe, né? Sobre o feminicídio, tudo isso. É uma pauta seríssima. Então, a mensagem de hoje é cuidado. Cuidado com esses sinais, cuidado com ignorar a sua intuição e principalmente também confundir e dizer, caramba, esse é o amor. Revejam essas ideias de amor, é muito importante, porque não é tão óbvio. Eu mesma, assim, demorei um bom tempo pra entender o que realmente eu definia como amor e o que eu tava fazendo na prática. E eu também demorei tempo pra falar, peraí, eu não posso também responsabilizar todo mundo o tempo todo, entre muitas aspas, né? Se eu, tipo, todo mundo que eu me sinto insatisfeita ou machucada ou eu vou fazer uma escolha consciente, ficar com essa pessoa, sabendo que ela é uma pessoa que eu não posso confiar, que eu não posso contar e tudo mais, porque essa é a pessoa e esse é o momento dela, ou eu vou escolher ir embora. Eu não vou poder ficar no limbo do apego, falando, cara, eu quero muito que essa pessoa seja uma pessoa que ela não é, e eu vou deixar isso me afetar como pessoa e dizer, me faz muito mal, porque a pessoa não é assim. Tipo, isso é destrutivo pra você, sabe? E também acaba sendo uma coisa de apontar o dedo pro outro, sendo que, por mais que a pessoa tenha prometido e falado e manipulado, ou seja o que for, sabe? No fim das contas, tá ou não tá fazendo, então, se você já entendeu que não é pra você, aí se torna realmente, tipo, cara, eu vou escolher continuar com isso aqui. E é claro, não é tão simples quanto falar, tipo, eu vou embora, porque tem muitas questões que nos prendem a relações tóxicas. Mas o que eu tô querendo dizer pra você, que talvez até tenha passado por isso, não é sobre você não sai porque você não quer. Tipo, não é isso. É porque eu entendo que tem muitas camadas, sabe? Mas que existem outras alternativas. Que quando a gente tá nessas relações, parece muito que não tem. Parece que apego, paixão, coisas muito intensas pro bem e pro mal, são a única opção para nossa vida, mas não são. Existem outras definições de amor e você pode sim encontrar a sua, que ainda dá tempo, sempre dá tempo. Então, essa é uma mensagem para todas as mulheres que se veem em circunstâncias que não gostariam de estar, mas não se sentem aptas, prontas ou não podem sair. Saiba que a culpa não é de vocês. Não existe uma culpa em vocês, mas saibam também que existe um caminho que você pode começar a entender que esse apego muito pegajoso, que te faz tão mal, que te prende em relações que nunca vão te satisfazer, ele é mutável. Não vai ser da noite pro dia, não vai ser fácil, mas você não tá sozinha nisso, eu queria te garantir. Então, por favor, você se for uma menina nova ou se for uma pessoa que ainda tá começando a se introduzir no mundo romântico, vai com calma. Eu acho que a velocidade é o principal inimigo, assim.
de uma relação saudável. Eu não tô dizendo que não tem pessoas que não podem se apaixonar ou querer casar logo de cara ou, enfim, se envolver, mas existe perigo, sabe, nisso também. E existe diversão, e claro, nem todo mundo namora pra casar, mas também existe esse perigo, sabe, de você não saber quem você estava colocando na sua casa. E a gente não vai poder se prevenir de tudo e se proteger de tudo, e é verdade, mas ao mesmo tempo tem sim, sabe, algumas coisas que a gente pode fazer. E uma delas é essa, a pressa inimiga da perfeição, aquele clichêzão e tal, mas realmente se aplica muito a esse caso, porque com pressa você ouve os seus desesperos, você ouve as suas inseguranças e você cria essa narrativa pra você de que o melhor que você consegue é isso, de que na verdade você até merece sofrer, quando na verdade não é verdade. Eu te garanto que não é. Eu sei exatamente o que você tá sentindo, mas saiba que por mais que seja esquisito e talvez seja tudo que você conhece, eu senti muito isso já, como, cara, tudo que eu conheço, como assim? Eu não quero acreditar em outra coisa porque eu não conheço essa outra coisa. Isso aqui já é super familiar pra mim e eu entendo isso aqui. Eu sei o que esperar disso aqui. E claro que eu não era consciente, mas quando eu vi que, tipo, partimos de um princípio equivocado a partir das experiências e traumas e tudo isso, e não é culpa minha, mas que eu posso, sim, construir um caminho diferente e que vai precisar ser nos meus termos, até o tempo que eu levo pra processar isso aqui, se eu tô pronta ou não pra entender que eu não posso continuar escolhendo desse jeito pra mim, ou que eu não posso passar desse ponto a partir de algum absurdo que acontece, enfim, por aí vai. Sei que é muito difícil, sei que são circunstâncias, assim, muito específicas, e eu até quero puxar um gancho pro próximo episódio que eu vou fazer, que é sobre justamente pessoas que passam por essas situações. Eu quero muito dar apoio e colocar uma mensagem muito importante pra vocês, que tem muito a ver com isso. Então, cuidado com a faísquinha, vai com calma, lembra de diferenciar, principalmente definir o que é amor pra você, se tá de acordo com o que você busca pra você, ou se é uma coisa muito solta que você nem sabe definir direito. Você não precisa ter uma definição de dicionário, sabe? Mas você pode começar simples, falar, cara, isso aqui me faz muito bem, isso aqui me faz muito mal. Eu acho que eu vou pra um caminho mais aqui. E aí, quando eu encontrar uma pessoa que tem esse valor aqui, que me faça bem aqui, eu vou investir mais tempo, eu vou tentar mais um pouco, eu vou dar uma olhada, eu vou conhecer melhor, sabe? E quando eu tiver em um caminho em que eu já vi que tem uma coisa dessa pessoa que me faz mal e ela não recebeu bem, ou foi estranha sobre, ou me levantou alguma dúvida, eu vou dar um passinho pra trás. Eu vou pensar um pouquinho mais, eu vou dar uma olhada, sabe? Eu acho que isso nos protege muito dessa consequência de confundir esses termos, esses sentimentos que na hora parecem tudo a mesma coisa, né? Então, acho que é uma boa forma de você fortificar esse relacionamento com você e também se relembrar de que você não precisa estar num relacionamento. Você não precisa viver pra poder agradar alguém ou pra se provar que você tem valor. Você já tem. É imutável, é seu. Então, o caminho também é. Enfim, eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.